Olá pessoal, eu sou o Lucas Mateus e você é muito bem-vindo a este canal. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Ultimamente eu tenho feito muitos fundos musicais para te auxiliar no momento de oração, no momento de louvor também. Então, o meu objetivo nesse canal tem sido apenas uma coisa: edificar a tua vida, te ajudar a chegar mais perto de Deus, mais perto de Jesus Cristo, através da oração, através das canções que eu coloco aqui, tá? Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que acontece no momento de louvor à luz da Bíblia. O que acontece na hora do culto? Às vezes a gente se acostuma demais, às vezes a gente acha, deixa eu só... Aí, tá meio torto aqui. Às vezes a gente acha que o culto é simplesmente ter um momento de louvor ali, depois tem um momento do ofertório, e aí tem a palavra, tem uma canção esporádica no momento do culto e fica só por isso, a gente vai embora e vai preparar para trabalhar no próximo dia. Só que é muito além. É muito além. Na verdade, o culto que a gente vê com os nossos olhos físicos, o que a gente vê com os nossos olhos físicos na hora do culto é a ponta do iceberg. É quase que nada, porque o que acontece no culto mesmo é no mundo espiritual. Você pensa o seguinte: quando entram pessoas na igreja, eu já vou dar um exemplo bíblico aqui pertinente. Quando entram pessoas na igreja, elas entram do jeito que elas estão. Então você tem um crente que entra na igreja para adorar. Ele tem os problemas dele, mas ele está ali para adorar. Entra a pessoa que não é cristã. Entra a pessoa que tem trauma, entra a pessoa que não quer viver mais, ela entra ali porque alguém chamou e ela vai, eu vou vir para o culto hoje pela última vez e depois eu vou chegar em casa, eu vou tomar um remédio, eu vou tirar minha vida, vai se jogar, não sei, de algum lugar. Entra a pessoa depressiva, que ela tá ali, não tem esperança mais nenhuma. Entra a pessoa que tem problema com droga, ela tá ali, mas ela tá pensando já na próxima cocaína que ela vai cheirar. Entra o cara que trabalha na biqueira, entra o traficante, ali entram pessoas que não têm esperança mais de vida também. Então, pessoas que estão para ser ceifadas por Satanás. Tá tudo na hora do culto. Estão todos ali na hora do culto. Tá todo mundo ali e o culto está acontecendo. No livro de Daniel, no capítulo 10, fala que Daniel, por 21 dias ele se abstém das comidas saborosas, carne, porque eram coisas possivelmente consagradas a demônios, então ele só fica ali nos legumes. E ele se abstém por 21 dias desse tipo de alimento e passa a se alimentar da maneira mais básica. E o que acontece? Enquanto Daniel está orando, falando com Deus neste momento, desde o primeiro dia, a oração dele, a adoração dele já subiu. O anjo mensageiro, que é o anjo Gabriel, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores. A palavra diz no livro de Salmos, de número 37, no verso 4, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você tem um anjo destruidor, você tem um anjo de mensagem, você tem um anjo de guerra. Então são anjos que são trabalhadores. Anjos são seres que trabalham a serviço do ser humano. Então, enquanto Daniel está orando, adorando, no primeiro dia a oração dele já chegou lá. Certo? Passa o ambiente cósmico, o ambiente celeste, onde você tem as hostes espirituais, você tem ali batalhas espirituais, mas passou a oração dele, chegou. Tanto que quando o anjo desce para ele, fala, olha, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, eu ouvi as tuas palavras. Então, desde o primeiro dia que ele ora, já subiu a oração dele. Agora, o negócio é o seguinte, e quando desce para trazer a resposta? É aí que pega. É aí que a coisa começa. Então, trazendo para o momento de culto, você está aqui, o culto está acontecendo. Você tem gente que não tem esperança, gente que não quer mais viver. Você tem pessoas presas por cadeias. Você tem pessoas que estão ali, que Satanás, estão sendo oprimidas por Satanás. Estão ali, mas estão na hora do culto. O culto está acontecendo. Agora a adoração subiu. O anjo vai descer para trazer cura, para trazer libertação, para trazer
bênçãos, para trazer coisas que as pessoas precisam na hora do culto. Não estou dizendo de coisa material, não estou falando libertação espiritual, bênçãos espirituais. Subiu. A hora que o anjo desce, é aí que acontece a batalha, acontece a guerra. Existem demônios que vão tentar fazer com que esses anjos não tragam a resposta que você precisa, a cura que você precisa, a libertação que você precisa, que é exatamente o que aconteceu com Daniel. Quando o anjo de resposta ele está descendo para trazer, o que acontece? O príncipe da Pérsia, que era um demônio que governava ali aquela região, ele resiste àquele anjo. É a pergunta que não quer calar. Por que que o anjo ele não tenta vencer o demônio? Aquelas hostes, aqueles príncipes do inferno que tentam ali parar aquele anjo. Por quê? O céu ele é dividido por hierarquia. Então você tem anjo que é de guerra, ele vai guerrear. Anjo que é de mensagem, ele vai entregar a mensagem. Anjo destruidor, foi criado para destruir. Deus manda destruir, ele vai lá destruir. Então cada anjo foi criado com a sua, com o seu trabalho, com o seu objetivo, com o seu propósito. Cada anjo tem o seu propósito. Então o anjo desceu, tem ali uma resistência espiritual contra ele. O que acontece? Ele pode lutar com aqueles anjos caídos? Não. Por quê? Porque ele não sabe? Porque ele não é anjo de guerra. Então ele chama quem? Miguel, que é um anjo de guerra. Então Miguel luta contra essas forças espirituais. Vence essa batalha, o anjo desce e entrega a mensagem para Daniel. Mas você sabe quando que o anjo chega para Daniel? No 21º dia. Daniel ficou 21 dias lutando com Deus em oração. E o anjo, enquanto Daniel lutava em oração, o anjo Miguel lutava com as hostes no mundo espiritual. Então, enquanto você ora, existe uma batalha no mundo espiritual. Enquanto você adora, existe uma batalha no mundo espiritual. Enquanto o culto acontece, existe uma batalha no mundo espiritual. Enquanto o louvor acontece, existe uma batalha no mundo espiritual. Eu ainda ouso dizer que existem batalhas no mundo espiritual, que acontecem para que a sua vida, para que a nossa vida seja ceifada. Então, o que é importante para encerrar esse vídeo que está ficando longo? Santificação, vida de oração, vida de jejum, leitura da palavra. Santificação. Momento de louvor, momento de culto, não é brincadeira. Todo culto é espiritual. Todo culto é espiritual. Não existe culto natural. Todo culto é espiritual. Enquanto o culto está acontecendo, existem batalhas para ceifar a vida de quem está sentado lá. E aí, enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos adorando, o Espírito Santo vai trabalhando, assim como o Espírito Santo lá o Espírito do Senhor em Gênesis capítulo 1, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Enquanto o culto acontece, o Espírito de Deus paira sobre a igreja e vai libertando, e vai curando, e vai tirando a opressão das pessoas, vai desamarrando, quebrando cadeias. Então é muito importante que nos santifiquemos para que nos apresentemos como pessoas racionais, como corpos racionais, em um culto a Deus espiritual. Espiritual. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.